Olá, sejam bem-vindos à nossa introdução do nosso curso sobre a sabedoria de Buda, sobre a filosofia de Buda, desse grande mestre, né, deste grande professor universal. E aqui a gente não vai perder muito tempo, embora esse vídeo seja uma introdução, a gente vai fazer uma apresentação, né? Eu me chamo André Figueiredo e sou professor de filosofia. E eu reuni esse material que eu considero muito precioso e acho que a motivação para eu estar fazendo esse curso é justamente a qualidade dele e um profundo desejo de compartilhá-lo, né? E se esse material não fosse tão bom, talvez eu não tivesse essa motivação, né? Então, vamos começar então introduzindo alguns conceitos e algumas noções. Ok, gente? Gente, olha, em primeiro lugar, a filosofia de Buda e a filosofia dos mestres do Oriente, de um modo geral, ela é bastante diferente da filosofia ocidental. Enquanto que o ocidental, a filosofia, o pensamento ocidental é sensualista, ou seja, se ocupa das coisas que estão fora de nós, das coisas externas, das coisas referentes aos sentidos. A filosofia de Buda, o Dharma, podemos colocar assim, o Dharma de Buda, ele trata das coisas que são internas, que são do nosso espírito, e, portanto, é um pensamento e uma sabedoria espiritual, porque, né, cuida das coisas internas referente ao nosso mundo do espírito. Ok, gente? E então talvez isso cause algum estranhamento no decorrer da nossa palestra, do nosso curso, sobre a sabedoria de Buda para aqueles que não estão muito acostumados, aquelas pessoas de mente muito cientificista, de mente muito raciocinadora. Talvez elas estranhem o fato de que a gente não vai investigar as coisas mundanas, mas a filosofia oriental, a filosofia de Buda é, antes de mais nada, um autoconhecimento, uma busca pelo autoconhecimento. Ok, gente? É aquilo que até mesmo na Grécia, né, estava lá escrito no oráculo de Delfos, aquele templo dedicado à deidade grega, Delfos, né, a deidade solar, conhece-te a ti mesmo. Até, de uma certa forma, esse momento da filosofia ocidental é até parecido com o Oriente, né, na figura de Sócrates ou na figura de um Platão. Né? Então a gente vai ver algumas semelhanças entre esses pensadores. Mas, de modo geral, o pensamento oriental não é sensualista, mas é espiritualista. Ou seja, que cuida do mundo interior, do autoconhecimento e cultiva o espírito. Então, gente, nós vamos... Mas você pode estar me perguntando, né? Tá, tudo bem, é um autoconhecimento, é uma filosofia espiritualista, mas o que ela investiga? Bom, eu acho que ela vai ter como foco a mente. Então, a filosofia de Buda, ela tem um foco no conhecimento da mente e de seu potencial para o desdobramento de seu potencial. Né? Então, a finalidade do pensamento de Buda é justamente o desdobramento do potencial espiritual humano para, né, digamos assim, a superação dos nossos limites e dos nossos problemas, especialmente o problema do sofrimento, né? Que o Buda vai nos apontar uma solução cognitiva que ele chamou de iluminação. Ok, gente? E essa iluminação pressupõe que nós sofremos por causa da nossa ignorância, porque não conhecemos a realidade, a verdadeira natureza última do real, né? E então a iluminação é que nos facultará esse conhecimento que nos liberta, que é basicamente o conhecimento da nossa mente, né? Que é a matriz própria a matriz universal própria de toda a realidade. Né? Bom, mas a gente vai entender isso durante a nossa exposição. Eu gostaria de começar
falando de uma história que é inspirada, né, que é inspirada em alguns contos, né, muitos livros, muitos mestres contaram algo parecido, e eu acho que é bastante ilustrativa para a gente entender essa busca, né, essa busca espiritual, essa busca pelo autoconhecimento, nessa busca libertadora, né, que nos faculta a liberação de todos os problemas humanos, né? Então, certa feita, né, claro que isso é uma anedota, né, uma coisa anedótica, mas bastante séria, né? Então, essa história ela fala de um lago, né? Um lago. Deixa eu ver se eu pego aqui. Então a gente tem aqui, vamos supor, um lago e nesse lago havia uma pedra preciosa, né? Então você tem ali, só que as águas desse lago, elas estão assim, como é que eu vou dizer, se movendo, criando ondulações. E embora as águas sejam claras, mas como elas estão se movendo, como elas estão criando ondulações, elas estão distorcendo a imagem do fundo do lago, né? Então, embora exista uma pedra preciosa ali, que esteja brilhando, não dá para saber exatamente se é uma pedra preciosa, né? E não dá para saber qual é o valor. Sabe-se que tem alguma coisa brilhando, uma coisa muito bela ali no fundo. E na margem do lago tem dois homens, um indiano e um budista, né? Então eles olham para aquela pedra bonita, né? Mas eles não estão entendendo que aquilo é uma pedra, né? Eles estão achando que aquilo é apenas o que? É apenas alguma coisa que está brilhando. Pode ser um vidro, pode ser... O que pode ser isso? Aí, num dado momento, as águas elas começam a se aquietar, começam a se tranquilizar, né? As águas começam a se tranquilizar e eles começam a enxergar o que de fato é, e eles percebem que é uma pedra preciosa, né? Quando as águas cessam, né? Então o que acontece? Enquanto elas estão se movendo, elas estão distorcendo a imagem, elas ficam quietas, né? Aí você consegue ver com clareza o que está lá no fundo, né? Seria até desnecessário dizer que essa água representa a nossa mente, né? E o que são as ondulações desse lago, né? As ondulações desse lago são obscurecimentos mentais, são coisas que estão impedindo da gente enxergar a realidade, a verdadeira entidade de todo o real, de todos os fenômenos. E essa descoberta é que nos facultaria a liberação e a felicidade, né? Então, o budista e o hindu, eles conversam ali entre si e eles têm uma ideia. Olha, um fala para o outro, vamos mergulhar para pegar essa pedra, né? Vamos lá mergulhar para pegar essa pedra preciosa. E eles, de fato, mergulham e pegam a pedra. Aí o hindu, ele está ali com a pedra na mão, né? E ele diz assim, fala para o seu companheiro budista, isso é o Atma. Atma é uma palavra, né, do sânscrito que quer dizer, vamos supor assim, uma individualidade, o seu eu. Entendeu? Alguns traduzem como o nosso eu superior, mas podemos dizer uma individualidade. Uma pessoa, por exemplo, é um Atma, né? Um indivíduo é um Atma, né? Mas aí o budista, ele olha para o hindu, né? E ele pergunta, você tem certeza que isso é o Atma? Aí o hindu, por quê? Aí ele fala, olha mais de perto. Aí o hindu olhou mais de perto e viu o seguinte, espera aí, isso aqui é o Atma? Gente, olha, o título da nossa aula é A Natureza da Mente, ok? Aqui eu coloquei o título agora porque é isso que vai fazer mais sentido, né? Agora nessa explicação que a gente vai dar. Então, gente, estava lá. Então o budista ele pede para o hindu, olha mais de perto. Aí o hindu
pegou aquela pedra, né? Olhou mais de perto e disse assim: ué, mas isso aqui é o Atman? Não, isso é o Paramatma. Porque dentro da tradição hindu, né, cada Atman individual, ele é uma centelha divina de uma entidade una, de uma entidade indivisível que é o Paramatma. Então, para a gente entender isso, o Paramatma ele seria o Deus, o Brahman, né? E ele é o absoluto. O absoluto, o infinito, é indivisível. É como diz lá em Parmênides, como o filósofo grego Parmênides, ele fala: o ser é uno, ele não é múltiplo. Se o ser parece ser múltiplo, ou se nós temos muitas individualidades ou atmas individuais, como centelhas desse grande ser, que é o Paramatma, isso é uma ilusão dos sentidos. Nisso, olha só a semelhança entre Parmênides, lá da Grécia, e a filosofia hindu. Então, para eles, todos os atmas individuais foram emanados do Paramatma, ou Brahman, e se tornaram, num certo sentido, assim, almas individuais. Só que acontece, individualidades, né, vamos colocar assim. Só que acontece que o infinito é indivisível. O ser é uno, ele não pode ser múltiplo. Não pode haver dois seres, porque entre um e o outro haveria o não ser, né? Não vamos colocar totalmente o Parmênides aqui. Mas o que é importante a gente saber? O absoluto, o infinito não são divisíveis. Se você dividir o infinito, você passa a ter dois finitos. Ele já deixa de ser infinito, né? Então, o hindu olhou, peraí, isso aqui é Paramatma. Mas peraí, se isso é Paramatma, então não existe o Atma. Porque se o absoluto, se Paramatma ou Brahman fosse divisível, né, e cada pessoa fosse uma centelha no sentido absoluto de uma individualidade desse ser, então haveria tantos Paramatmas quanto seres humanos na face da Terra. Haveria bilhões de Paramatmas. Isso não é possível, porque o infinito é indivisível. Segue-se então que só existe Paramatma e Atma não existe, ou seja, ele é não eu. Anatma, olha só, aí entra esse conceito que está aí no meio. Anatma quer dizer o não eu, né? Porque esse é o conceito budista. Os budistas eles vão dizer: o nosso eu é uma ilusão, ele não existe, ele é uma falácia. Não é aquilo que nós chamamos de eu, não é quem realmente você é, né? Olha que coisa interessante. Aí o hindu olhou para aquela pedra, chamou, isso não é Atma, mas é a Paramatma, então é Anatma, porque é não eu. Porque não pode, eu enquanto individualidade não é possível, né? Então olha só que coisa interessante. E o budista falou o seguinte: olha, realmente, né, eu ia até te falar, mas não disse, isso daí é Anatma, mas você pode chamar também de Atma ou Paramatma, tanto faz. Porque na verdade, isso quem me ajudou a entender isso foi Mahasambodhi Dharmasanga Guru, que é o meu guru, que ele vai dizer que, na verdade, esses três conceitos, Atma, Anatma, ou seja, eu, não eu, Anatma do sânscrito quer dizer não eu, e Paramatma, o grande ser, o grande eu, né, de onde todos teriam emanado, né, são o mesmo ente, a mesma coisa. Né? Então, porque é o seguinte, os hindus eles dizem que todos nós fomos emanados de uma fonte originária, que é Paramatma, e estamos a todo instante querendo retornar ao nosso lar. Então, toda a busca humana é uma movimentação desenfreada para retornar ao seu verdadeiro lar. Só que aqui, nesse ponto, o indiano e o budista se abraçaram e se deram as mãos, porque, na verdade, eles descobriram que tanto os mestres da Índia, hindus, quanto os mestres budistas, estavam o tempo todo falando a mesma coisa. Ok, gente? Então, mas aí você vai me perguntar, o que é isso que é essas ondulações do lago? São os obscurecimentos mentais que nos impedem de enxergar quem realmente somos e a verdadeira entidade do real, né, gente? Então, mas o que é isso, né? Então eu vou explicar aqui para vocês. Aqui. Nós temos aqui a nossa ego-personalidade, né? Porque muita gente fala que o budismo preconiza, né,
a morte do eu, não é morte do eu, né? Que nós temos que realmente superar o eu, a ego-personalidade, ou a consciência individual, né? Porque ela não é quem realmente somos. Né? Porque nós temos uma mente densa, que são a nossa ego-personalidade, que é composta de quê? Dos agregados e dos clashes. A gente vai ver já o que é isso. Né? E isso tudo, basicamente, é karma. Né? Então, o que existe para além da nossa ego-personalidade? É isso que a gente vai ver. Né? Nós temos uma mente densa, como eu estava falando, que são a nossa ego-personalidade. Nós temos uma mente sutil e uma mente muito sutil. Entendeu? A mente sutil, ela não superou ainda todos os obscurecimentos mentais, mas já limpou o seu espelho. Né? E a mente muito sutil é a nossa real natureza. É esse Atma, aquilo que os hindus chamam de Atma, que os budistas chamam de Anatma, não eu. Né? Mas nós podemos, mas a escola Chitta Matra, né? Ou que a gente vai ver mais adiante, né? A escola budista Chitta Matra, somente, né? Ou só a mente, também chamada Yogacara, vai dizer o seguinte: para além desse, tudo bem, é não eu, mas na verdade nós podemos chamar de a natureza de Buda que existe em nós, né? Ou Tathagata Garbha, né? Garbha do sânscrito quer dizer semente ou embrião. Quer dizer, todos nós temos uma linhagem de Buda. Nós temos assim uma natureza de Buda em nós. Todos nós temos um potencial para se tornar um Buda. Por isso que é Garbha, uma semente de Buda, um embrião. Né? E é isso que é a nossa real natureza. É a nossa verdadeira mente, a nossa mente no seu estado original, né? E a condição original da nossa mente é a mente desperta. Ok, gente? Então a gente já vai voltar aqui, mas o que são esses agregados e o que são esses clashes? Isso que a gente vai ver. Os clashes, eles são em número, são fatores de obscurecimento da nossa mente que faz com que a gente não enxergue o real. Né? Então, os clashes são basicamente em número de 5, mas claro que tem muito mais, né? O apego, a agressão, a apatia, o orgulho e o ciúme. O apego pode ser por alimento, prazer, né, riquezas. Ele que gera a ganância e a cobiça. Né? A agressão é um segundo clash, o ódio, o rancor, a maldade, a crueldade. A apatia, que surge da ignorância e do enfraquecimento mental. Alguns chamam de aversão, outros de indiferença. O orgulho é o quarto clash, e o ciúme, que também pode ser traduzido por inveja. Ok, gente? Então, aqui a gente vê que existem fatores, né? Isso é basicamente a nossa ego-personalidade, não é a nossa real natureza. A gente vai ver que essas coisas são kármicas, são padrões que a gente, como é que se diz, assimila, né? A gente já vai ver pelo conceito de karma o que é exatamente isso, né? E os agregados, nós temos aqui basicamente 5 agregados. O agregado forma, né? Que é, mais ou menos assim, colocando de uma forma simples, o agregado forma é o que nós podemos perceber pelos sentidos. Então, aquilo tudo que a gente percebe pelos sentidos é o agregado forma, é aquilo que nós podemos chamar de mundo sensível. As coisas que nós vemos pelos 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar. Né? Esse agregado forma. Outro agregado é o agregado sensação. Né? O que vem a ser esse agregado sensação? É a interpretação que nós damos ao dado sensível como sendo prazeroso, como sendo algo desagradável ou indiferente. Né? Então a gente diz, isso aqui é ruim, isso aqui me dá um desprazer, aí esse outro aqui já gosto. Né? Então isso me causa felicidade, isso outra coisa aqui me causa infelicidade. Então isso é o agregado sensação. Agregado, esse é o terceiro agregado discriminação. Né? O agregado discriminação reconhece as características e sinais particulares, né, de um objeto. Então, por exemplo, é o que faz a gente fazer a diferença, saber a diferença entre uma tangerina e uma laranja.
A laranja é assim, assim, e a tangerina é assado, assado, né? Ou aquilo que a gente faz a gente, né, diferenciar uma coisa da outra. Ok, gente, isso é o agregado discriminação, né? Alguns estão meio complicados, fatores de composição, né? Isso tudo, olha, isso tudo é uma coisa que é construída durante a nossa caminhada, né? Durante o nosso processo de desenvolvimento pessoal, né? Que vem através da cultura, vem através das experiências, né? Não se diz que nós somos o que vivemos, né? Então a gente vai ver pelo conceito de karma que vai tornar isso muito claro. O agregado fatores de composição inclui os kleshas, quer dizer, as emoções aflitivas, os 3 venenos, né? O ódio, a indiferença e a aversão, tudo isso são fatores de composição, e também são fatores de composição aquelas formas, aquelas estruturas a priori que existem em nossa mente, que não estão na realidade, mas é a maneira como é a moldura pela qual nós interpretamos o real. Então, por exemplo, Kant, na Crítica da Razão Pura, ele não chama isso de fator de composição, mas ele diz o seguinte, que o tempo, né, é uma forma a priori da sensação. O tempo e o espaço, eles não estão na realidade. Ok, gente? Então, é uma forma, é uma moldura a partir da qual nós interpretamos o real, né? E, por fim, o agregado consciência. O agregado consciência inclui a mente e os 5 sentidos. Ok, gente? A mente e os 5 sentidos. Então, é aquilo que faz a gente, por abstração, por exemplo, chegar a uma noção geral. Gato é um felino, ele tem focinho, ele tem barba, é um animal, é vertebrado, é um quadrúpede, né? E, então você, abstraindo as suas, né, qualidades mais gerais, né, você chega à noção, ao conceito de gato. É um exemplo que eu estou dando, né? Então tudo isso, aí você vai me perguntar, mas André, professor André, qual é o problema de tudo isso? O problema de tudo isso é que são coisas, que são ídolos, que são assimilações de ideias que são construídas, não vêm da realidade, né? É tudo construído historicamente, né? E nós assimilamos, e a própria estrutura da nossa consciência, ela é frágil, ela tem problemas, e então note que isso tudo obscurece, são fatores de obscurecimento, né? Se a gente voltar ali, então a nossa ego-personalidade, ela é composta de agregados e kleshas, e tudo isso é basicamente o quê? Karma. O que é karma? Karma são ações que deixam sementes ou potencialidades para ações similares futuras que se fixam, gerando um padrão que se assimila pela repetição. Olha que coisa interessante. Então, tudo isso, você interpreta o real, né? E essa sua interpretação na verdade, uma imputação, muitas das vezes, que você que está moldando aqui o objeto do conhecimento, né? O sujeito amolda o objeto do conhecimento, né? E parece muito mais aquilo que Kant falou, não podemos conhecer a realidade em si, não podemos conhecer a coisa em si, mas só como ela se apresenta à nossa consciência, né? Então, é impossível chegar ao conhecimento, mas só que, né? Tanto é que quando aqueles 2 mergulhadores, aqueles 2 na beira do lago, né, o hindu e o budista, eles resolvem mergulhar, né, e pegar a pedra, né? Olha que coisa interessante. Podia ter Kant ali na margem, dizendo assim, não façam isso, isso não é possível, não podemos conhecer a coisa em si. Mas só que o budista e o hindu mergulharam, né, e descobriram o que é a coisa em si, né? E o Kant terminaria assim. Isso é uma brincadeira, tá, gente? Eu respeito muito esse grande filósofo. Mas então, gente, e aí você vai me perguntar, tudo bem, mas qual é a potencialidade disso, né? É bastante interessante quando a gente pega esse esquema aí, né? O que existe aí para além disso? Se nós pudéssemos nos livrar da nossa ego-personalidade, olha que coisa interessante.
Se nós pudéssemos, inclusive existem tradições iógicas na Índia que falam dissolução, né? Dissolução da mente, dissolução da nossa mente, mas quando fala aqui é da nossa ego-personalidade ou dos nossos agregados. Né? Por dissolução, fala dissolução dos agregados. Existe uma prática de yoga chamada Alaya Yoga, que é exatamente isso. Porque se a gente dissolvesse toda a nossa ego-personalidade, a gente enxergaria quem realmente somos, a nossa mente muito sutil. Se nós pudéssemos nos livrar da parte densa da nossa mente, né, a gente chegaria à real condição da nossa mente, ou a nossa consciência raiz, o estado natural da nossa mente, que é a felicidade. Olha que coisa interessante. Por isso que, né, essa experiência que é a iluminação, e nós já temos a mente iluminada nada mais é que você realizar a natureza de Buda, Tathagata Garba, ou o que você quiser chamar de Anatma, não eu, ou se você quiser chamar de Atma, ou se você quiser chamar de Paramatma, tanto faz. Nós já vimos que Atma, Anatma e Paramatma são o mesmo ente. E eu ainda digo mais, né? Atma, Anatma e Paramatma são a realização dessa natureza de Buda, desse Tathagata Garba, né? E imagina, seria mais ou menos como se nós se nos livrássemos do ego, né? Dessa persona, dessa máscara, desse eu, né? Aquilo que nós podemos, que tudo isso é karma. Olha, tudo isso é karma. Né? O eu é nada mais é que um produto do karma. Né? Se nós pudéssemos alcançar a nossa mente original, muito sutil, resetando o nosso cérebro, imagina se você pudesse clicar no reset, né? Reset, aí você pudesse voltar, nós pudéssemos voltar às nossas configurações originais, nós veríamos que a natureza da nossa mente é sabedoria, consciência cósmica, felicidade, êxtase, luminosidade. Como tem um Tantra, né? Um livro da tradição budista, que é o Tara Tantra, escrito por Asanga, da escola Yogacara. Ele fala que a natureza da nossa mente original, quer dizer, o estado original da nossa mente, é luminosidade e vacuidade e não dualidade. Nós alcançaríamos o uno, nós veríamos que, né, todos somos um, né, e isso acompanhado de uma profunda bem-aventurança, um êxtase. Por isso que, né, dentro da soteriologia budista, né, a nossa salvação é basicamente cognitiva, é uma cognição que está muito para além do nível meramente conceitual e analítico, né? É, na verdade, uma contemplação direta, né? E uma coisa mais interessante também, contar história. É isso, eu já ia me esquecendo. Tem uma senhora, uma mulher americana, né? Eu não lembro o nome dela, mas isso pode até, não sei se isso existe um livro sobre isso, me contaram, mas mesmo eu não sabendo, eu vou contar aqui para vocês, porque isso é tão interessante. Foi uma mulher americana que teve um AVC, né? E nesse AVC, ela ficou com um dos hemisférios cerebrais paralisou. Olha que coisa interessante, né? Um dos hemisférios, ela ficou só... E é justamente a metade do nosso cérebro, que é a parte analítica, a parte mais lógica. Ela ficou só com a outra metade, que diz que um hemisfério cerebral nosso é mais, assim, criativo, né? É mais, assim, intuitivo, e o outro hemisfério é mais analítico, lógico. Então, foi a parte analítica, foi a metade analítica que foi paralisada, né? Então ela disse que ela caiu no chão e nessa queda, né, ela depois voltou assim e tentou ligar, ela tentou ligar para alguém, mas não conseguia discar, com muita dificuldade. Ela ligou para um número e quando a pessoa atendeu, ela falou, não conseguia falar, não conseguia, enrolava a língua. Mas ela diz que quando ela passou por isso, ela experimentou um estado assim de profunda bem-aventurança, de êxtase. Ela percebia assim, todos somos um, tudo é uma coisa só, está tudo interconectado, né? Está tudo assim, o sofrimento é uma ilusão, todos os nossos problemas se tornaram imaginários naquele nível de consciência que ela estava, né? E me parece muito assim essa história de resetar o cérebro, né? E a gente,
alcançar, né, a gente realizar que a natureza original da nossa mente é felicidade, né? É plenitude, é paz, é tranquilidade. Isso é o que se chama nirvana. Mas há quem diga, né, quer dizer, há quem diga, o budismo Mahayana, há quem diga não, o budismo Mahayana fala, olha, isso está para além do nirvana. O nirvana é só a metade dessa experiência, né? Mas essa experiência plena, ela é o Anuttara Samyak Sambodhi, a iluminação. É isso que transforma, né, você num Buda. Né? Buda diz, nós temos que realizar a nossa natureza de Buda para que a gente possa alcançar e ir para além disso daí. Né? E a gente pode dizer assim, o que impede, né, que a gente veja os Budas? O que impede que a gente veja o paraíso dos Budas, as terras puras? O que nos impede de enxergar, né, as dakas e dakines, os seres encantados, as fadas, né, enfim, o que nos impede de enxergar a realidade que está para além dos sentidos? Os outros níveis de realidade. Exatamente essa egopersonalidade, esses agregados e kleshas, né, que são obscurecimentos mentais, né, que nos impedem de enxergar essa realidade, que tem como fundamento a própria mente. Né, porque a escola Yogacara, que é a visão, né, ou Chitta Matra, né, que é a visão que a gente adotou para essas aulas, ela é justamente a escola que vai afirmar a realidade, a matriz universal de tudo é a mente. A matéria nem existe, a matéria é ilusão, né? Olha que coisa interessante, né? Então, gente, olha, essa aula é uma introdução, a gente está introduzindo conceitos fundamentais. No final, a gente vai falar sobre purificação de karma na aula 4. Né? E ali é que vocês vão ver, vocês estão sendo preparados para poder ler um sutra muito importante, que é o Sutra de Tathagata Garbha. É um sutra do terceiro giro da roda do Dharma. Mas isso é tema para as nossas próximas aulas. Eu espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo e até o nosso próximo encontro. Até lá!